Olá pessoal, meu nome é Ciro, eu sou professor do curso de manutenção de celulares do SEBRAC de Rio Preto. Hoje eu vou passar para vocês uma aula extra explicando o referente megabyte, gigabyte de processadores e de memórias, tá? Tanto na informática quanto nos celulares existe o processador e a memória. Então, para a gente poder entender como funciona essa jogada de megabyte, gigabyte, a gente tem que saber como que funciona exatamente um processador e como que funciona exatamente uma memória. Então eu vou explicar nessa aula para vocês como que funciona exatamente o processador e como funciona exatamente a memória ROM, tá? Então eles são divididos, tá vendo? Ó, em bit, tá? Que o símbolo é um B. Daí depois vem o byte, que já é um B maiúsculo. Depois vem o kilobyte. Depois vem megabyte. Depois vem o gigabyte. Depois vem o terabyte. Na questão, e depois até o petabyte. Mas na questão de memória e processador, a gente só consegue megabyte e gigabyte. Não chegou ainda no terabyte e nem no petabyte. Já no petabyte, armazenamento ainda também não chegou. Mas no terabyte, a gente já encontra para computadores armazenamentos de até 1 terabyte. Então nessa aula eu vou explicar focado mais no funcionamento exato do processador e da memória. Então vocês entendendo como o processador e a memória funcionam exatamente, vocês vão entender qual velocidade seria melhor para um processador e para a memória de um aparelho celular. Bom pessoal, veja que na unidade de medida o byte significa binary digit, ou seja, binário digital, que é a menor unidade de medida de transmissão de dados. Um bit, ele é 0 ou ele é 1, ou seja, ele é sim ou não, verdadeiro ou falso, e assim por diante, tá? Um byte, ele é 8 bits. 1 kbyte dá 1024 bytes. 1 megabyte dá 1024 kbyte. 1 gigabyte dá 1024 megabyte. E 1 terabyte, 1024 gigabyte. O entendimento desse padrão, a gente não precisa necessariamente saber. A gente precisa entender como que o processador funciona a fundo junto com a memória. Para quê? Para a gente saber como que o desempenho do celular influencia na questão da velocidade tanto de um quanto de outro. Bom, pessoal, uma parte chamada de unidade de interface com barramento BIO, ela recebe dados e instruções codificados da memória RAM do celular. O processador ele está conectado à memória RAM através de circuitos da placa-mãe, conhecidos também como barramentos. Os dados móveis para o processador rodam normalmente em 64 bits por segundo. A unidade de interface com o barramento envia esses dados e códigos por 2 caminhos separados, que podem receber 64 bits por vez. Um caminho conduz a unidade de armazenamento ou cache, que conduz os dados a outro caminho, que por sua vez conduz um cache idêntico, que é usado apenas para o código ler o sistema do processador, que vai identificar o que ele deve fazer com esses dados. Os dados e códigos ficam nesses 2 caches, até que outras partes do microprocessador necessitem deles, enquanto o código espera em seu cache. A outra parte do processador, chamada de unidade de previsão ou desvio, inspeciona as instruções para determinar
Qual das unidades lógicas aritméticas, conhecida como ULAs, pode manejá-los? Mais eficiente. Essa expressão garante que as ULAs, uma das ULAs, não fique esperando enquanto a outra termina de executar uma outra instrução. A memória temporária de pré-busca de instrução recupera o código identificando pela unidade de previsão de desvio e a unidade de decodificação ela traduz o código do software para um tipo de instrução que as ULAs possam entender. Se qualquer número fracionário conhecido como ponto flutuante precisar do processador, ele é enviado a um outro processador interno, especializado somente em fazer esse tipo de movimentação, tá? Que é conhecido como ponto flutuante. A memória temporária de pré-busca de instrução recupera o código identificando pela unidade de previsão de desvio e a unidade de decodificação ela traduz o código do software para um tipo de instrução que as ULAs possam entender. Se qualquer número fracionário conhecido como ponto flutuante precisar do processador, ele é enviado a um outro processador interno, especializado somente em fazer esse tipo de movimentação, tá? Que é conhecido como ponto flutuante. Que processam todos os dados em somente números inteiros, para que cada uma receba as instruções de até 32 bits por vez. Para a unidade de codificação, a cada ULA processa suas próprias instruções simultaneamente, usando todos os movimentos do cache, para um tipo de bloco rascunho chamado de registradores. Assim, as duas ULAs e a unidade de ponto flutuante, elas vão determinar os resultados de seu processamento para o cache de dados e envia o resultado para a unidade de interface com barramento, que por sua vez envia os resultados à memória RAM. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre entender a memória RAM. Nesse entendimento da memória RAM, a gente vai conseguir fixar exatamente o entendimento desse processador que eu expliquei para vocês. A memória é um componente do smartphone que ele serve para armazenar dados. E esse armazenamento pode ser temporário ou definitivo. Tem dois tipos de memória no smartphone. As mais conhecidas são a memória ROM e a memória RAM. A memória RAM funciona basicamente como um local de armazenamento temporário de dados. Eu ilustrei aqui para vocês entenderem melhor essa barrinha colorida aqui em cima. É a nossa memória RAM. Ela tem bloquinhos que são endereços de memória. Na verdade, os endereços não são bem assim. São bem maiores. Mas para ficar melhor para entender, eu estou usando ele assim, enumerei eles de 1 a 8. Coloquei cada um deles de uma cor. Vamos imaginar que você está usando seu smartphone nesse momento. Aí você decide abrir uma página no Google Chrome. Para você acessar uma página na internet, você dá um clique sobre o ícone do Chrome. Então, o teu sistema operacional, através do processador, vai lá no teu armazenamento, pega os arquivos que são necessários para abrir o Chrome e joga isso na memória. O processador foi no teu armazenamento e procurou os arquivos responsáveis por fazer o Chrome funcionar. E todos esses arquivos foram para o endereço da memória.
Então temos aqui o Chrome aberto e funcionando no endereço número 1 da memória. Só que você decidiu abrir também o YouTube, porque você vai ver um vídeo. Então acontece o mesmo processo que o anterior. Ele foi para o armazenamento, pegou os arquivos responsáveis de funcionamento do YouTube e jogou em outro endereço da memória que estava livre. Não necessariamente precisa ser o endereço seguinte. A gente vai falar disso daqui a pouco. Ele jogou e colocou aqui no endereço 4. Então nós temos o YouTube aberto na memória RAM. Aí você abriu também o Facebook. Então o processador pegou e jogou no endereço da memória que estava disponível também o Facebook. Então nós temos no endereço 1 o Chrome, no endereço 4 o YouTube e no endereço 8 o Facebook. A ideia aqui é o seguinte: o Chrome é aberto, aí você decide imprimir uma página na internet. Você vai lá no menu do Chrome, clique em imprimir. Então ele irá localizar onde é que está a função imprimir nos meus arquivos do Chrome. Ele vai vir aqui na memória RAM, já que os arquivos do Chrome estão aqui, e vai procurar nestes bloquinhos aqui onde é que está a função imprimir. E vai permitir imprimir o documento aberto. A mesma coisa vale para o YouTube. Você executa a memória para assistir um vídeo, ele clicou no vídeo, ele vai procurar na memória o vídeo que você decide assistir para que faça o processamento. Então, nesse caso, ele pega o vídeo, ele joga na memória cache, depois a memória cache vai enviar esse vídeo para sua visualização. RAM significa Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório, que define bem a maneira de trabalho desse tipo de memória, memória de acesso aleatório. É um local temporário de armazenamento de dados, muito mais veloz do que o local de armazenamento permanente, onde o processador deveria correr tudo que está aberto para chegar no próximo aplicativo. Então, para isso existe a memória RAM. Quanto mais memória RAM o celular tiver, mais aplicativos poderão ser abertos ao mesmo tempo e sem provocar lentidão no sistema. Também, mais rápido os aplicativos serão abertos. Lembrando que depende também da velocidade que o processador envia esses aplicativos até a memória. Então, pessoal, basicamente é isso. O processador, quanto mais velocidade ele tiver e mais memória tiver, mais aplicativo vai ser aberto ao mesmo tempo. Isso também influencia o armazenamento. Por quê? Porque se você tiver 16 GB de armazenamento e você tiver ocupando 15, ele vai dificultar mais para poder estar executando esse aplicativo. Então a diferença da memória RAM para a memória ROM é essa. A memória RAM ela é muito ultra veloz, milissegundos. Então, no caso, o processador, quanto mais GB ele tiver e a memória, quanto maior C, mais rápido e mais arquivos vocês vão abrir ao mesmo tempo. Pessoal, por hoje é isso. Vou deixar aberto o espaço aí no grupo aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês quiserem marcar uma aula também, para a gente estar tirando só dúvidas sobre isso. Mas eu acho que deu para todo mundo entender. Um abraço e